Muito bem, muito bem. Primeiro a gente vai servir esse café aqui, que a Jéssica estava dedicada a manter essa garrafa em cima da mesa, porque ela quer café. Eu queria um cenário de cafezinho. E o leite da Tirol aqui, ao lado. Eu até fiz um pão de queijo, ó. Essa garrafa tá atrapalhando, vocês não acham? Comenta aí, o que você acha? Essa garrafa, esse pedido de patrocínio da Tirol, tá atrapalhando o nosso vídeo ou não? Serve esse café aí pra gente tirar essa garrafa. Servir um cafezinho pra começar o nosso bate-papo aqui. Pega o seu cafezinho aí. Cheirei meu cafezinho, está muito cheiroso, recém-passado. Começou já. Começou a demonstração de coordenação. Vou colocar uma maçã assim, ó. Essa é a nossa decoração de hoje, pessoal. Botamos em cima de uma Bíblia, não? Ah, pega minha Bíblia ali. Vai dizer que a gente é crente? Tipo assim? Não, eu vou usar minha Bíblia. Não, Bíblia, tô falando da decoração. Bíblia é pra ser usada, irmã. Viu? Se você tem uma Bíblia de decoração na sua casa. Bíblia é pra usar. É pra ler. Aleluia. Nosso bate-papo. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo de irmã. Sejam bem-vindos à minha casinha, que é recente, né? Faz pouco tempo que eu me casei e já aqui eu convidei vocês para estarem no meu espaço, na minha sala, e com a Lô aqui também para começar esse novo quadro. Na verdade é um projeto que está começando. Projeto piloto. Hoje é dia de projeto piloto. É piloto. Então, o comentário de vocês vai ser essencial durante esse vídeo para a gente saber se vocês gostam do estilo, gostam do projeto, do formato, se é legal, você tá aí na tua casa com o teu cafezinho, sentado no teu sofá, participando, interagindo com a gente. Vai ser muito importante a gente saber esse retorno. E a ideia desse programa é ter um bate-papo, né, Lô? Isso. A ideia desse projeto... Ó! Pão de queijo! Pronto, pão de queijo! Não tá bom ainda. Tá cheiroso. Daqui a pouco a gente traz o pão de queijo pra mesa. A ideia desse projeto é a gente realmente ter um bate-papo de irmãs. De nós, irmãs, com você, nossas irmãs, nossos irmãos. A gente tem muitas ideias para aplicar dentro dessa série de vídeos, né, que nós iríamos lançar. Mas é claro que, como é um projeto piloto, a gente precisa dos comentários de vocês pra gente poder ir desenvolvendo algo que seja proveitoso para todo mundo, que seja realmente claro, seja simples e seja agradável de vocês assistirem e estarem aqui interagindo com a gente. Pode ser que saiam coisas ao vivo também, algumas lives ao vivo, pra gente realmente poder ir conversando enquanto a gente conversa aqui, vocês estão conversando com a gente também. Daí os erros vão ser ao vivo, aqui ó, café derramado e tudo isso aí. E vamos ter mais pessoas com a gente, né? Pode ser que ao longo do projeto vá variando um pouco aqui as presenças, mas a sua presença não pode faltar. Exatamente. E assim, a gente pode avisar nas redes sociais da igreja, mas o ideal seria que a pessoa que está acompanhando e quer ver a nossa programação esteja inscrito no canal da igreja. Pelo amor de Deus. Você não está inscrito no canal ainda. É uma coisa muito fácil. Ajuda a gente na igreja, você tá inscrito, e também te ajuda a sempre saber quando tá saindo um vídeo novo, ou tem uma live. Vai que sai uma live aí de adoração, de louvor, Vai de que sai oração. uma live aí sem aviso prévio. Daí Se você não tá inscrito, você não vai participar. faça-me um favor. Clica aqui, se inscreve no canal da ICVV Navegantes. Já aproveita e curte esse vídeo. Isso aí. Colabora com o nosso trabalho aqui, com a nossa dedicação para com você, meu querido irmão. Café Ela fez café, ela derramou o café, e pão de queijo. fez pão de queijo na mão, fez as bolinhas. Aham. Eu fiz as bolinhas do pão Ela de queijo. fez as bolinhas do pão de queijo. Meu Deus, se você não curtir esse vídeo, Mas tá, Jé, vamos pro bate-papo, vamos pro tema real do vídeo de hoje. vamos. Sobre o que nós vamos conversar. Então, como nós estamos nesse processo, nesse propósito de oração com a igreja, a gente pensou em começar esse projeto já falando disso que a gente está vivendo. É algo muito real, é algo muito atual para nós. Nós estamos num projeto de 40 dias de oração em línguas na igreja. Grande parte da igreja está participando desse propósito, desse propósito, né, desse projeto, de estar todos os dias, durante um tempo, orando em línguas, sabendo que o Espírito Santo vai fazer algo na nossa vida, que as nossas fraquezas vão diminuir. Inclusive, a gente pode buscar o texto que a gente tem como base, né? É Romanos 8, se eu não estou enganada. Vamos usar a Bíblia. Enquanto a Jé abre aqui,
Aproveitando, né, talvez você esteja vendo esse vídeo e a gente já passou, já está um pouco avançado no propósito, ou já seja mais pra frente o propósito da ICVV, esse que a gente está vivendo agora, tenha passado. Mas aproveita ele como um convite. É um propósito de 40 dias de oração em línguas, onde nos primeiros 10 dias a gente ora 20 minutinhos por dia de oração em línguas. No dia 11 ao dia 20, são 30 minutos de oração em línguas. No dia 21 ao dia 30, né? Não dia 30, mas no 30º dia, são 45 minutos. E 31º, aos 40 dias, é 1 hora de oração. Então, é uma progressão. Você começa com 20 minutinhos, vai para 30, vai para 45 e chega em 1 hora, para você realmente ativar essa tua prática e para que haja uma obra do Espírito diferente, né? Você que quer viver algo novo da parte de Deus, você que quer realmente avançar nessa questão de vida com o Espírito, essa é uma oportunidade e um convite para você. Então, se você está vendo esse vídeo mais para frente, começa hoje. Por que não? Exatamente. E justamente por causa desse propósito que nós estamos fazendo, nós pensamos nesse tema. E o tema é oração em línguas no nosso dia a dia. Como é que isso acontece na prática? Como é que isso acontece no nosso dia a dia? Por quê? A gente começou esse propósito e a instrução que nós recebemos do pastor foi Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, a direção que a gente recebeu foi a oração em línguas, orar no Espírito, ou a oração com gemidos inexprimíveis, permite o Espírito Santo trabalhar em nós para tirar as fraquezas que nos impedem de alcançar as ricas e poderosas bênçãos do Senhor, de mudar a nossa vida. Quem não quer uma mudança de vida? Quem não quer andar em coisas maiores, melhores oportunidades, ou andar em coisas maiores em Deus, um maior entendimento, felicidade, paz, se livrar de todas essas caca que a gente carrega? Que é muita, né, gente? Pelo amor de Deus. Quanta nhaca que tem na nossa carne ainda para ser tirada, né? Comenta aí, você precisa de algo da parte do Espírito? Tem algo ainda em você que precisa sair? Tem alguma fraqueza aí? Tem fraqueza aí? Porque o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. E aqui tem fraqueza. Infelizmente, muita coisa que já poderia ser diferente, mas eu ainda continuo patinando nos mesmos problemas porque eu preciso do Espírito Santo para me ajudar. Mas, quando a gente fala de oração em línguas, às vezes assusta um pouco, né, Lu? Então, a gente quer falar hoje com vocês sobre como é isso no dia a dia. Porque a gente tá na rotina, não é só domingo no culto. É segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a gente tá na nossa rotina, cada um com o seu trabalho, com a sua família, com a sua casa, com todos os afazeres. E onde e como que entra a oração em língua nesse dia a dia? Eu acho que é legal, primeiro, a gente desmistificar um pouco da questão oração em línguas, né? Porque a ideia é que tudo isso fique muito claro e às vezes tem gente que tem dificuldades por causa de uma complexidade que foi gerada dentro do meio evangélico a respeito da oração em línguas, né? Em que a gente precisa ali estar dentro de um momento espiritual, sentindo ali que, né? Sentindo uma super unção para que daí você possa começar a orar em línguas. Ou essa coisa complexa, né? Essa ideia da religião que fica afastando Deus da gente, afastando o Espírito da gente, afastando a gente da possibilidade de nos aproximarmos. E a oração em línguas é o completo oposto disso, né? Porque é uma ferramenta que nos foi entregue para que a gente possa usar em qualquer momento. Ela é uma ferramenta para realmente a gente usar no nosso dia a dia, não só dentro de um momento de culto, não só de um momento de adoração, mas em qualquer hora do seu dia, porque o Espírito Santo, ele nos foi dado. A gente não está mais lá na velha aliança, né, onde a gente não tinha acesso a nada. Não, hoje nós temos, através de Cristo, um relacionamento próximo a Deus. A gente tem um Espírito Santo que foi enviado para viver junto com a gente. Então, essa comunicação, a gente precisa entender que o Espírito está conosco. Então, a gente pode conversar com Ele. Ele está contigo, Ele está comigo, Ele está com você. Então, a gente para aqui agora e deixa eu bater um papo. Exatamente. E começa a bater um papo. É o nosso dia a dia com o Espírito Santo. E a oração em línguas veio para isso, né? Uma ferramenta de comunicação para a gente começar, não mais afastar Deus, né? Não mais afastar o Espírito, mas começar um relacionamento onde a gente se aproxima. Porque, né? Podemos. Podemos. E a gente precisa praticar isso ou viver isso todos os dias.
E talvez esse seja o grande desafio, né? Uhum. Não sei se você lembra quando você foi batizado e começou a orar em línguas. Foi fácil no começo? No começo, na verdade, no começo né? Porque a gente acabou de ser batizada. Mas a gente é batizada, tá lá, o culto, de repente começa a falar em línguas. Daí chega segunda-feira. E daí chega segunda-feira. E Daí daí já você era. acorda cedo pra trabalhar, daí você vai fazer comida, daí você vai pros teus compromissos, daí as pessoas na tua casa querem tua atenção. Uhum. A vida quer a nossa atenção, né? E ainda que se a pessoa é muito boa, assim, tá muito, nossa, no poder, foi batizada domingo, tá lá cheia do fogo, segunda-feira ainda não, eu tô no meu propósito, terça-feira já ora um pouco menos. Quando chega sexta-feira, já esqueceu de Jesus, já. Não, a gente... E a gente nem viu que chegou sexta-feira. A gente fala assim, quando foi que chegou sexta-feira? Essa semana, como assim? Mas é tipo o efeito retiro, né? Você passa 3 dias ali, pá, estou cheio, a partir de agora muda, tudo estou muda. em um novo lugar, agora ninguém me segura. Daí segunda-feira, tô no gás. Terça-feira eu tô mais no gás. Quarta-feira acabou o gás. Quando chega o primeiro problema, primeira pessoa que tira tua paciência, que já te cansou. Daí já era tudo mentira, que eu aprendi era tudo. Mas sabe, às vezes eu penso, Lu, que a gente precisa parar de viver as coisas espirituais. Agora? Será que agora Tá pronto o pão de queijo. A gente precisa parar de viver as coisas espirituais como o fogo do momento. E aprender, mesmo que seja pouco a pouco, a viver como uma disciplina ou parte da nossa rotina, ou parte da nossa vida. Porque às vezes adorar a Deus, orar no entendimento, ou orar em línguas, não é sempre que eu tô com vontade de fazer. Mas faz parte, se eu sou uma nova criatura e quero andar nas coisas do Espírito, eu preciso, mesmo que aos poucos, incluir isso no meu dia a dia. Como é que vai ser? Depende de cada pessoa. A prática no dia a dia depende de cada um, como vai incluir. Mas o importante é que a gente precisa incluir isso no nosso dia a dia, de maneira intencional. É aquele negócio, eu preciso escovar o dente. Não escovo o dente, o que vai acontecer com meus dentes? Acabou com a podre. Ninguém vai querer chegar perto de mim. Mas olha que exemplo legal. Ninguém vai querer chegar perto de mim, porque a minha boca vai estar podre. Mas se eu sou velha criatura, com tudo aquilo que é podre na minha vida, por que eu acho que as pessoas vão querer andar perto de mim? Exatamente. Por que eu acho que a minha família vai gostar da minha companhia, que os meus amigos vão olhar pra mim como uma inspiração só porque eu vou na igreja com os dentes podres? Não, eu preciso de uma mudança de vida. Infelizmente, não é um momento tipo, eu aceitei Jesus, uau, 100% revolução total. Pode acontecer em algumas áreas da nossa vida, claro. Mas a maior parte das coisas que a gente carrega, a gente agora precisa decidir ir buscando em Deus essa transformação. Até um ponto de que eu sou uma outra pessoa, eu tinha raiva, eu não tenho mais. Eu era preguiçosa, eu não sou mais. Ou eu era infeliz e agora eu sou feliz. Tudo isso vai sendo construído. E como que isso é construído? Pelo Espírito. E tu falou um ponto muito essencial, né? Que é a intencionalidade. A gente precisa parar de viver a vida cristã esperando o momento das emoções. Agora eu tô na vibe da oração. Daí eu oro. Agora eu não tô mais na vibe da oração. Acho que Deus não quer que eu ore. Acho que Deus não quer que eu ore. Sabe aquela espiritualidade fake, assim? Que é pura emoção, gente. Então tem coisas na nossa caminhada espiritual que precisam ser feitas com intencionalidade, com propósito. Ler a Bíblia. Não é todo dia que você vai querer ler a Bíblia, mas você precisa ler a Bíblia. Exatamente. Não é todo dia que você vai querer parar ali para orar. Não, eu tô com muito a fazer. E a gente sempre tem uma boa desculpa, né? É a tal da parábola do banquete. Estão convidados, o rei vai lá e prepara todo o banquete, tem tudo. Quando os servos vão chamar o povo, eu não posso, porque, né, eu tenho aqui minhas terras novas que eu preciso ver. Porque eu casei. São todas boas desculpas. A gente sempre vai ter uma boa desculpa, porque a gente sempre vai ter alguma coisa para fazer. Mas, o que é mais importante? O que é prioridade, né, na nossa vida? Então, nesses momentos a gente precisa entender que é tipo a vida adulta. Tem coisas que a gente faz porque precisa ser feito. Precisa ser feito? Entendeu? Não é porque eu senti não que tô hoje... na vibe de limpar a casa. Não tô na vibe de... Não limpa, vai viver no lixo. Pode. Mas precisa. Então,
De novo, né? Acho que o nome desse vídeo devia ser Pare de ser podre pelo Espírito. É um bom nome. Desculpa, eu te cortei. Pare de ser pode. Me perdi, Jéssica. Mas é isso, a gente precisa aprender a ser mais intencional. Parar de querer emocionalizar a coisa que não é pra ser emocionar, é pra ser decidida. Né? É óbvio, a gente tem momentos maravilhosos com o Espírito, maravilhosos com Deus. Tem fases em que a gente entra numa busca, numa oração. A gente vai entrando em novos lugares e sempre tem algo novo pra gente aprender em Deus. Mas vão existir fases que Deus quer de nós a nossa persistência. Quer de nós o nosso posicionamento de fé. De falar, ó, você acredita em mim mesmo? Você quer isso mesmo? Vamos ver. Né? Daí a gente tem que... Não, eu vou permanecer. Não, hoje eu não tô sentindo nada. Mas eu sei que Deus tá aqui, eu sei que Deus tá comigo, eu sei que o Espírito tá intercedendo por mim. Hoje talvez eu não esteja sentindo nada, mas o Espírito tá falando com Deus exatamente o que eu preciso. Sabe? Ele tá trabalhando exatamente naquilo que eu tô... Pode! Então a gente precisa permanecer. Deixa eu olhar o pão de queijo. Isso, tudo bem por aqui ainda. Vê, tá bom? Mais um pouquinho? O que você acha? Tá bom, meu pão de queijo? Estamos de volta depois de ver o pão de queijo, que vai ficar mais um pouquinho. Mas já. Ele precisa estar douradinho. Até o final desse vídeo você vai... Eu acho que eu não Calma. liguei o pão de queijo. Meu Deus! Gente, essa recém-casada aí tá precisando de alguns dicas adicionais. Dicas de recém-casado pra Jéssica. Você casou e agora? E agora? O que fazer? O forno não liga sozinho? Por que tem sujeira no chão todos os dias? Por que sempre aparece roupa pra lavar? Por que a pia nunca tá vazia? Ninguém me contou essas coisas. A pia, o lixo... Nada nunca tá vazio. Estamos de volta, de novo, pela milésima vez. Meu Deus, gente, seja sincero aí no nosso quadro. Não, assim, não segura, nem tão sincero assim. Segura essa onda. Sinceridade desde que não nos machuque. Porque a gente ainda tá orando no Espírito, tem fraqueza aqui ainda. Muitas. Mas ó, pra gente continuar, vamos falar um pouquinho de mitos e realidades da oração em línguas. O que vai ser mito, o que vai ser realidade? Suspense! Ela não entende. Suspense. Produção, coloca uma música de suspense aí agora. Daí vai ser aquele ratinho assim. Tá. Mitos e realidades da oração em línguas. Jé, me conte. Qualquer um pode orar em línguas. Mito? Brincadeira. Não é qualquer um que pode orar em línguas. Mas todo aquele que crê em Jesus Cristo, que tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador. A Bíblia diz que Jesus Cristo mandou seu Espírito. Então, todo aquele que tem Jesus como seu Senhor, chamamos de convertido a Jesus, de uma forma assim mais fácil de entender, mas tudo aquilo que tem fé e anda com Jesus como seu Salvador pode receber o Espírito Santo. Então, se eu tenho Jesus Cristo na minha vida, eu posso ser batizado no Espírito Santo. Eu recebo o batismo, o que eu tenho que fazer? A Bíblia falou assim, se um pai que é ruim dá aquilo que o filho quer, imagina Deus que é bom se não vai dar o Espírito Santo para aqueles que o pedem. Então, se eu tenho Jesus Cristo e creio em Jesus, eu posso pedir ao Pai e Ele me dá o Espírito Santo. Então, se uma pessoa ainda não é batizada, não ora em línguas, pode acontecer sozinha na casa dela? Pode. Ela pode pedir a Deus o Espírito e ser batizada. Ou, se você tem um pastor, tem um líder, você pode falar para ele, ó, eu quero ser batizado, eu não tô conseguindo sozinho. Então, aquela pessoa vai impor as mãos sobre você, vai orar com você, vai clamar o Senhor junto com você, vai declarar o batismo do Espírito Santo na sua vida, e ali vem a oração em línguas. A oração em línguas é o único sinal do batismo? Não, mas é um deles. Então, não é qualquer um que pode orar em línguas, mas todos os filhos de Deus, os crentes em Jesus Cristo, podem receber o Espírito Santo e orar em línguas. Então, se você já é batizado, ou se você já tem Jesus Cristo, você crê, você pode orar em línguas. Isso aí. Então, ó, se não é batizado ainda, vamos buscar batismo no Espírito Santo aí, né? Pra gente ter um crescimento espiritual. Pede oração, pede ajuda pros seus pastores, caso, né, você não tenha alcançado o batismo ainda.
Ou vai orando, vai pedindo a Deus. Nós conhecemos pessoas que já foram batizadas aí dentro do seu próprio quarto. Verdade. É muito especial. Mito ou realidade? Eu preciso sentir algo muito forte para começar a orar em línguas no meu dia a dia. Mito? Não precisa. Isso é um erro muito comum que as pessoas têm. Porque, eu tô na igreja, o culto tá lá pegando fogo, a unção, o louvor ministrando, de repente a ministra ela fala, vamos orar em línguas agora. E daí é aquele ambiente de adoração e oração em línguas, é muito fácil orar em línguas na igreja. Então, eu já vi, inclusive, gente que realmente acredita que em casa ou no dia a dia eu só posso orar em línguas se eu sentir aquela mesma unção. Então, ou eu tenho que sentir aquela unção, ou eu tenho que ficar, não sei, 1 hora de louvor, mais 2 horas de oração no meu entendimento, até eu começar a sentir alguma coisa para orar em línguas. Mas não, eu posso orar continuamente. O apóstolo Paulo ainda fala assim, eu oro mais do que todos vocês. O cara era cheio de unção, não tenho o que falar, mas isso nos mostra que ele orava continuamente nos dias dele. O tempo todo existe uma maneira. Claro que a gente não vai tão fundo assim nesse entendimento hoje, mas a ideia é eu posso orar todo dia. E voltamos naquele negócio de ser intencional. Não preciso estar sentindo unção para orar em línguas, porque é algo do Espírito que me foi dado. O Espírito está em mim, não é emoção. Lembra que a gente é constituído de corpo, alma e espírito. Então, o que é do espírito não é da minha alma. Não é a minha emoção, a minha sensação. Se é, tá errado. Então, se eu não tem nada do espírito. Mas se é pelo espírito, não é pela alma. É pelo espírito. Então, eu posso orar em línguas no meu dia a dia sempre que eu quiser. Eu posso... Claro, inclusive... você que tá aí assistindo. Tem um tema que eu acho muito legal, que é sobre preparar o nosso coração para a oração. Preparar o nosso coração e a nossa mente para a oração. Ajuda? Ajuda. Nossa, ajuda. Dá resultado melhor? Dá. Então, se você quer um tema de como no dia a dia, na prática, preparar a minha vida, o meu coração, a minha mente para orar, deixe seu comentário. Que comentário você tem que deixar hoje, hein? Faça-me um favor. Mas não quer dizer que eu não posso. Se eu quiser parar agora, realmente colocar minha mente e meu coração em Deus, eu posso simplesmente parar e eu posso entrar na oração em línguas. Ela vai me conduzir no Espírito. E eu vou estar dando ali, na minha linguagem do batismo, que a gente está falando sobre a linguagem do batismo, deixar o Espírito Santo começar a conduzir a minha oração ali. Então, não preciso. Próximo mito ou realidade? Se a minha mente me diz que não está adiantando nada, é melhor eu parar. Mito. Eu vou parar. Porque é outra situação que acontece muito no começo também. E nem só no começo, tá? Às vezes, né? Hoje, depois de anos de vida com Deus, às vezes eu tô orando e me dá aquela sensação de que, tá adiantando alguma coisa a minha oração? Tá adiantando? Acabei de brigar com o marido, tá adiantando alguma coisa? Agora mesmo que não tá adiantando nada. Então, isso vem na nossa mente e aí é fruto da nossa alma. Então, quando eu começo a orar, e é uma linguagem que eu não entendo, porque ela é espiritual, então são gemidos inexprimíveis, é uma linguagem do Espírito e eu não estou entendendo o que eu estou falando, a menos que eu entre numa variedade de revelação, variedade de línguas com revelação. Mas na minha linguagem do batismo eu não entendo. Então eu tô ali às vezes falando só uma palavra ou uma frase que eu recebi no meu batismo e eu tô persistindo naquilo ali e parece que não tá tendo resultado. Mas é porque a gente não tem a capacidade de enxergar no espírito. Então, na minha visão natural, não tá adiantando nada. Mas persevera pra você ver. Faz os 40 dias pra você ver o que vai acontecer. De repente, a tua visão muda. De repente, você tem uma direção nova. De repente, você está tendo sonho espiritual. Então, às vezes, você tá ali num propósito de oração, no meio da noite Deus te dá um sonho, que é algo que você precisa para tua vida. É você entendendo o que o Espírito tá falando. Ou você pega a tua Bíblia e aqui tem uma resposta. Ou, de repente, você chegou numa situação que geralmente você ia estourar. Geralmente. Mas, por alguma razão, você não estourou. Você soube lidar com aquilo com sabedoria. Já aconteceu com você? Você que tá aí ouvindo a gente? Então, apesar de a nossa mente às vezes falar não tá adiantando nada, não ouça a sua mente nesse caso.
Eu acho legal uma coisa importante de comentar também, principalmente para quando a gente começa, né, essa vida da oração no espírito e, enfim. Ou tem algumas fases, né? A gente percebe que você vai começando a orar em línguas e parece que você tá ficando pior. Meu Deus. Gente, não é possível. Tô orando, eu tô ficando pior. Mas não é, porque o espírito está realmente expondo aquelas questões da carne que serão tratadas. Então você começa a perceber, meu Deus, como eu sou ruim, como eu sou impaciente, como eu sou grosso, como eu sou, sabe? Parece que a vida vai acontecendo e você vai percebendo como você é ruim. Mas é porque aquelas cracas da alma ali, aquelas coisas da carne, elas estão sendo mexidas, elas estão sendo expostas. Então não quer dizer que a oração não está funcionando, na verdade quer dizer que ela está. Porque daí depois de um tempo você vai percebendo que essas coisas estão sendo tratadas em você. Mas para que a limpeza aconteça, quando a gente está varrendo o chão ali, a poeira sobe. Então a gente vai vendo umas coisas que não quer ver. Mas está funcionando. Continua, persevera, persiste. Próximo mito e realidade. Um louvor pode me ajudar no momento da oração. Realidade. Gente, o louvor pode ajudar, sim. Claro que você não pode depender de um louvor, né? Às vezes eu tô, não sei, em algum lugar que eu não posso ouvir um louvor, mas ali baixinho eu posso orar em línguas? Posso. Ou, se eu tô na minha casa, ou se eu vou tirar um tempo e eu não liguei um louvor, eu posso orar mesmo assim. Mas o louvor pode ajudar. Então, às vezes, eu vou tirar meu tempo de oração em língua, só que eu tô tendo dificuldade para me concentrar. Eu tô tendo dificuldade, inclusive esse, nem sei se é algum tópico que a gente vai conversar hoje, mas o conseguir, fica pronto podcast. Pelo amor de Deus, a terceira. Então, às vezes uma dificuldade do começo de oração em línguas é conseguir parar e me concentrar. Porque dá pra orar fazendo as coisas? Dá, claro que dá. É inclusive bom. Eu tô lavando a louça, eu tô limpando a casa, eu vou orando em línguas, excelente. Mas também é bom, sabe quando Jesus fala assim, quando você for orar, vá pro teu quarto, fecha a porta e ore ao Pai em secreto, e o Pai que está em secreto te recompensará. Então, essa oração pode ser no entendimento, mas também pode ser em línguas. E quando eu tiro esse meu tempo, não, agora eu vou tirar o meu tempo com Deus, se eu tenho dificuldade, porque, primeiro, esse celular tem que estar longe, porque isso atrapalha a gente, não sei vocês, mas... vibrada, a gente já se... E parece que todo mundo quer falar com a gente na hora que a gente vai orar. Eu não sei se é só comigo, mas todo mundo quer falar comigo quando eu for orar. Então, celular longe, colocar... Às vezes eu coloco no YouTube, apesar que também atrapalha muitos anúncios. Se você está vendo um anúncio nesse vídeo, eu sinto muito, porque tem anúncio nos nossos vídeos também. Não reclama não, que é monetização. Mas eu coloco um louvor, às vezes no celular, na televisão. Geralmente eu prefiro um instrumental, não sei qual que você usa também. Porque daí não vai ter letra que vai me distrair muito. Se tiver um louvor com letra, faz mal? Não faz mal. A única coisa assim, eu coloquei um louvor que é uma adoração. Muito bem, porque a Bíblia fala que enquanto eu tô orando no Espírito, meu espírito tá falando com Deus. E a minha mente não pode ficar infrutífera ou sim, viajando na maionese. Então, se tá tocando um louvor e eu tenho dificuldade de me concentrar, é excelente. Porque, principalmente se for louvor de adoração. Então, é uma dica que eu vou dar pra você. Uma dica só, né? Não é nenhuma obrigação. Mas, por exemplo, a gente sabe que tem canções de histórias da vida. Então, isso aí, tudo bem, vai te conduzir a meditar. Mas se você tiver adorando, quão grande é meu Deus, grandioso és tu, digno é o Senhor, esse tipo de louvor, enquanto eu tô orando no Espírito, a minha mente e o meu coração tá praticando outra coisa que diz, se eu não me engano, lá em Efésios, que se encha do Espírito através dos salmos e nos cânticos espirituais. Então, uma via de mão dupla, eu vou estar falando no Espírito e a minha mente também se enchendo do Espírito. Então, é uma dica. Não que seja obrigação, se eu colocar um hino lá de vitória, pode ser, não tem problema, no teu coração tá em Deus, mas é uma dica. Até porque depende do dia, né? Vão ter dias ali que, como você falou, tô com dificuldade de me concentrar. Então a música vai fazer isso ali, né? O louvor vai te trazer pro ambiente. Mas tem dias que às vezes se você vê que está sendo impulsionado a esse momento de oração do Espírito, é porque Deus quer falar alguma coisa com você. Isso. E se às vezes você tá ali
Ah, não, agora eu vou orar em línguas e eu vou ficar ouvindo a música aqui adorando a Deus. Às vezes você não vai parar para prestar atenção que Deus está querendo falar alguma coisa com você. Ótimo Então, ponto. dias e dias, aos poucos você vai tendo essas sensações, esses impulsos do Espírito também para poder discernir. Vai ter dia que vai ser dia de adorar a Deus e vai ter dia que Deus tem alguma coisa para falar contigo. Então, Presta atenta, atenção, né? presta atenção, porque se Deus quer falar, Deus quer falar. E Deus fala, gente, durante a oração em línguas, principalmente quando a gente tá em propósito, assim, de cada vez mais tempo de oração, Deus vai falar. Deus fala no momento da oração, uma impressão no espírito, às vezes Deus te faz lembrar de um versículo da Bíblia, né? E você vai ler e é uma direção para você. Às vezes ali Deus te faz lembrar de alguém ou de alguma situação, ou Deus fala no teu coração. É muito poderoso quando a gente tá no espírito. E é legal que não tem regras assim. A gente poderia estabelecer várias coisas que, faça assim, faça assado, mas não tem muita regra, né? Porque se a gente estabelece uma regra, você pode perder alguma coisa. Então, o espírito vai conduzindo, vai te falando, tem coisas que ajudam, uns que não vão ajudar outros. Tem gente que não gosta de ouvir música enquanto ora, tem gente que precisa da música no início quando ora. Tem, né? Você falou ali do tempo, eu tô lavando a louça, tô orando no espírito. Eu gosto muito de fazer isso também. Geralmente, quando eu tô fazendo uma tarefa de casa, eu vou orar em línguas, porque eu sei que eu não preciso pensar para fazer, já é automático. Mas a gente também precisa de momentos dedicados a isso. Então, se a gente fala assim, sempre que você for dirigir e limpar a casa, ore em línguas. Mas daí você não tira tempo para orar em línguas em outros momentos. Então, também não é a regra. Você pode orar em línguas fazendo as coisas, mas isso pode virar uma desculpa para você não orar em línguas em tempo dedicado. Então, pense que você precisa ter momentos dedicados a Deus ali, na oração, na palavra, momentos que você fecha a porta do quarto e vai lá tirar o teu tempo com Deus. É isso aí. Amém! Próximo mito e realidade. Vamos ver o que temos ainda. Se a oração não vier espontaneamente, não é genuína. Também é outro mito, né? Entra nisso que a gente tava falando. Que se eu não sentir algo assim, nossa, tô aqui. Não é espontâneo. Não. Um anjo veio do céu, uma luz brilhou aqui, eu entendi. Porque tem dias que o Espírito convida a gente para orar. Tem. A gente sente isso. Não sei se você já teve essa experiência. Mas dias que eu percebendo no Espírito que eu preciso ir orar. Ou acordo no meio da madrugada. Quem já teve essa experiência? Acordei no meio da madrugada com uma angústia, uma aflição no coração. Ou simplesmente eu despertei com vontade de falar com Deus. Então o Espírito nos convida para orar. Mas de novo, que a gente já falou, eu não posso depender minha vida só esperando. Não, ficar aqui. Eu vou ficar Até aqui. porque tem dias que o Espírito pode até estar te chamando e tu não tá percebendo, né? Justamente porque a gente não tem prática na oração. Exatamente. Então eu não sei quando o Espírito está me chamando. Então não precisa vir algo para ser genuíno, ser verdadeiro, precisa vir assim, emoção. Porque às vezes a gente vai usar unção e fogo porque a gente tem que andar na unção. Então eu não quero confundir ninguém. Mas não, eu posso simplesmente decidir praticar. Não, agora eu vou tirar um tempo de oração em línguas e orar. E vai ser genuíno. E próximo, eu posso orar por minutos e ainda assim ter resultados. Verdade, pura verdade. Porque aqui entra também um ponto muito legal. Que às vezes eu mesmo já me frustrei pensando assim, acho que o meu crescimento em Deus vai ser pequeno porque eu não tenho muito tempo para orar. Isso acontece muito se você tem uma rotina muito puxada, né? É claro, se você, digamos que você é aposentado, não faz nada. Não faz nada. Passa o dia inteiro no Instagram. E daí falar pra Deus que você não tem tempo pra orar? Com certeza, isso é uma grande verdade. Viu? Eu pausei porque não é objetivo a gente ouvir o Gemini. Gemini participando do vídeo. Medo. Medo, muito medo. Poxa, você vai dar uma desculpa pra Deus que você não tem tempo pra orar? Por favor, né? Então, às vezes você tá realmente com muito tempo disponível, você pode tirar mais tempo de oração. Mas às vezes a tua rotina realmente é corrida. Você tem o teu turno de trabalho, tem as tuas coisas de casa, tem a tua família que você tem que dar atenção. Às vezes é difícil mesmo, uma casa lá cheia de gente, todo mundo falando com você. É difícil você tirar 2 horas de oração, 1 hora e completa
parar, orar todo dia. Às vezes é difícil, mas Deus não está exigindo isso, a mesma coisa de todo mundo. Deus está pedindo para você orar continuamente. Deus está pedindo para você orar em línguas, para o Espírito te ajudar nas suas fraquezas, para você mudar realmente a tua realidade, as situações complicadas que você digamos. Se você tem 5 minutos, você ora 5 minutos. Se você tem 10 minutos, você ora 10 minutos. Por exemplo, agora a gente está num propósito. 20 minutos nos primeiros 10 dias, 30 minutos nos segundos 10 dias, daí 45, daí 1 hora. É um propósito, a gente vai cumprir porque a gente está no propósito com a igreja. Mas, digamos que a pessoa, quem está nos assistindo, é muito complicado conseguir separar 1 hora todos os dias. Se nesse dia eu não conseguir 1 hora, mas eu conseguir meia hora, tá valendo? Tá. Sabe por quê? Interessante, porque a gente precisa entender que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Então, nós vivemos num tempo cronos. Tempo que a gente mede aqui 24 horas, então dessas 24 horas eu consegui separar meia hora hoje para eu estar em oração. Mas Deus vive no tempo kairos, é o tempo de Deus, onde as coisas de Deus acontecem. Então, às vezes, dos teus 20 minutos que você está tirando para orar, Deus está fazendo com que muita coisa aconteça naqueles 20 minutos. Por isso que eu não posso parar de orar. Por isso que mesmo que hoje eu não tenha 1 hora, mas eu tenho 20 minutos, eu vou me esforçar para orar os 20 minutos. Mesmo que hoje eu tô num evento, o meu dia tá uma loucura e eu vou ter ali um espaço de noite antes de dormir, tomar um banho e tirar uns 10, 15 minutos de oração, ora. Só não fica sem orar. Porque Deus faz acontecer no tempo dele. Deus faz acontecer no tempo que você dedica a ele. Claro, de novo, né? A gente não vai usar isso como desculpa para passar 1 hora e meia no Instagram e orar. Orar 10 minutos. 10 minutos. Né? E a minha pergunta adicional. Porque tem uns crentes aí que eles são batizados, começam a orar em línguas, e daí não praticam, e daí acham que perderam a oração em línguas. Quer dizer que eles perderam a linguagem espiritual deles ou não? Claro que não. Você acha que Deus é uma criança mimada? Que por alguma razão você errou, agora Deus falou assim, também não te quero. Vou te excluir do meu WhatsApp. Pensou, você falhou, às vezes entrou na rotina e acontece ali, às vezes entrou nos dias muito corridos, uma fase muito corrida, ou até fases do nosso coração, da nossa mente, perdi o ritmo ali da oração. Então Deus vai tirar isso de você? É claro que não. Aquilo que vem de Deus, os dons de Deus e o Espírito também é um presente de Deus dado a nós. Ele não vai tirar de nós, tá ali. Então tá ali dentro de você, o Espírito Santo tá ali. O que eu preciso fazer? Voltar. Então eu preciso, às vezes, clamar ao Senhor, tirar a culpa do meu coração, então pedir perdão para Deus, eu me reconciliar com Deus, porque Deus nunca ficou bravo comigo. Exatamente. Sabe? Exatamente. Deus continua me amando, Deus continua com os braços estendidos na minha direção. Fui eu que sozinha fiz tudo aquela... Pirei, né? Pirei sozinha. Então eu preciso ir a Deus, me arrepender para tirar do meu coração todos esses empecilhos de eu entrar no Espírito. Tirei isso do meu coração, eu volto a orar em línguas, volto a estar ativo na vida no Espírito, deixando Ele tirar as minhas fraquezas e andar numa nova vida que Ele tem pra mim. E o Espírito não brinca com os nossos sentimentos, né? A gente acha que, por exemplo, tem vários casos, na verdade, já presenciei vários casos desses de pessoas que assim, orava em línguas, daí para de orar, e daí agora eu não consigo mais, daí, sabe, de acontecer assim, de vou pedir oração pro pastor pra ver se volta, só que daí não volta, mas é porque não volta porque nunca saiu, não tem essa de, eu preciso ser batizada de novo, porque o dom tá na vida da pessoa. E teve até um caso que eu tava conversando com a pessoa e eu falei isso pra ela, falei, olha, poxa, você quer tanto, por que você acha que o Espírito não quer? É só você entra no teu quarto, faz isso. Entra no teu quarto, sério, e fala, Espírito, agora eu quero falar com você, eu quero falar em línguas. E depois de um tempo eu fui conversar com ela de novo e ela falou, não, funcionou. Claro. E eu já tava tentando tanto tempo, sabe? Já tinha pedido pra orarem pra mim de novo e pra eu ser batizada de novo e não acontecia. E eu acho que eu não vou mais orar em línguas. Mas não tem nada a ver, porque o Espírito não brinca. Poxa vida, se ele é o maior interessado nesse relacionamento, por que o ser humano acha que seria tão complicado uma coisa que Deus envia seu Filho unigênito à Terra
por amor a você, por amor a mim, para nos reconectar, nos aproximar novamente. E agora, por alguma bobice que a gente faz, ele vai afastar de novo. Não. É porque a gente precisa entender que Deus não é nós, né? Exato. Deus não é nós. Deus não é nós. Nós precisamos ser como Deus. Nós precisamos ser como Jesus. Esse é o objetivo, mas Deus não é como a gente. Deus não é magoado tão fácil. Emocional. É emocional, elevado. Deus não é assim. Por isso que às vezes a gente dá esse pira na cabeça achando que Deus tá mal, Deus tá magoado, Deus não vai me aceitar. E por isso muita gente acha que nem é digna de andar com Deus, de orar em línguas, porque por que Deus, que é tão bom, vai falar comigo, eu que sou tão ruim? Mas Jesus mesmo falou, ele não veio para aqueles que são sãos, ele veio para aqueles que são fracos, doentes, aqueles que precisam dele. Então, se eu sou uma pessoa pecadora, eu sou fraca, eu tenho coisas que eu preciso melhorar, eu preciso da misericórdia de Deus, é justamente comigo que o Espírito Santo quer falar. É errado. E é um pensamento, para mim, do maligno. É o engano do maligno que vem e coloca essas coisas na nossa cabeça. Que Deus está magoado, que o Espírito não fala mais comigo. É puramente a minha mente tomando, ou minhas emoções tomando conta de algo que deveria ser o Espírito tomando conta. Então, o que eu preciso fazer? Me arrepender, clamar ao Senhor e voltar a andar com Ele. Ele vai me transformar. Só Ele tem esse poder. E última pergunta. Quando você começou a ver que a oração em línguas começou a dar algum resultado para você? Olha só, às vezes a gente não percebe, ou é difícil até a gente falar, né? Quando que começou a dar resultado? Eu fui batizada no Espírito quando eu era adolescente, então faz tempo. E talvez no começo eu nem sabia isso tudo que a gente sabe hoje, que a gente tá aprendendo. Na época a gente não tinha esse conhecimento ou esse ensino. Então eu orava só porque era parte da igreja. Do protocolo, do né? protocolo. Então talvez eu não via claramente quando isso começou a acontecer. Mas hoje mesmo, tempo depois, orando, eu começo a perceber que, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu ando preocupada com alguma coisa. Mesmo que a Bíblia fala, não se preocupe. Mas quem disse que entra na nossa cabeça? E daí eu tô ali preocupada com uma situação. E eu sei que eu devo entregar ao Senhor. Mas isso ali ainda tá, sabe, a fraqueza. Então eu tô orando no Espírito todo dia e orando em línguas. E orando e permaneço e persevero na oração em línguas. Alguns dias depois eu simplesmente não tô mais preocupada. Ou seja, a palavra tomou forma no meu coração por causa do Espírito. Ou que nem a gente conversou, às vezes uma situação que geralmente eu ficaria muito irritada, nesse momento não me irritou. Porque existe uma transformação em mim. Mas eu particularmente gosto muito de uma forma que eu começo a ver a ação do Espírito, que é quando Deus começa a falar comigo. Então, às vezes eu tô como propósitos assim, ou eu tô perseverando mesmo na rotina, trabalho e correria, muito compromisso, mas eu tô perseverando em oração, Bíblia, e de repente Deus começa a falar comigo em sonhos muito claros. Assim, muito claro. Gente, a Jéssica tem os sonhos mais claros do mundo. gente, eu tenho uns sonhos que são bem claros. Muito injusto. Não todos. É muito injusto. Mas teve um dia que... Eu vou contar um sonho. Teve uma vez que eu sonhei com uma agenda aberta e abria na agenda o dia que eu tava escrito lá que eu ia pregar. Tinha texto também, não tinha, não? Uma coisa assim? Não me lembro nesse, mas já teve vezes que eu sonhei com o texto da Bíblia que eu tinha que pregar. Tem umas coisas assim. Já teve outro, agora não lembro, mas eu já tive uns sonhos assim muito... E daí tá aí você e eu sonhando com um cavalo correndo no meio do mar. E tem que interpretar. Mas Deus fala também. Então, às vezes, Deus vai dar sonho, ou Deus vai falar através de algum profeta, alguma pessoa. Você começa a perceber Deus falando, ou o teu espírito mais sensível à voz de Deus. Ou durante um culto, às vezes está naquele momento da unção, porque a unção não é para cair no chão. Unção é para algo do Espírito acontecer. Tá aberto ali a possibilidade de se manifestar algo de Deus. Então, às vezes, naquele momento, o teu espírito tá sensível e Deus fala com você alguma coisa. E nem só em momento de culto, né? Não. A gente vai se tornando mais sensível ao Espírito no dia a dia. Ou às vezes você tá trabalhando, você percebe alguma coisa no meio do teu ambiente de trabalho. Eu percebi que aquela pessoa ali tem alguma coisa, deixa eu
conversar com ela. Daí você percebe que a pessoa tá com alguma dificuldade, vocês conseguem orar juntas. Enfim, ou no meio de uma situação do dia a dia, alguma coisa que você precisaria de resposta, o Espírito te traz a solução. Então a sensibilidade é o Espírito para tudo, né? Não somente nos momentos de culto e tudo mais. E pra você? O que você começou a perceber quando você começou a orar em línguas? Boa pergunta. Mas eu acho que muito do que tu falou faz parte, assim, e principalmente essa questão da sensibilidade, né? De quando a gente entra nessa rotina de oração, você começar a perceber coisas no teu dia a dia, né? Eu comento muito a respeito da vida no dia a dia também, para que a gente não fique limitado às rotinas de igreja, né? Porque senão a gente entra naquela coisa de que oração é para hora do culto, a unção é para hora do culto, sendo que tudo na nossa vida com Deus é para nossa vida, é vida com Deus. Não é culto com Deus, é vida com Deus. Então, serve para os momentos de culto, porque ali é um ambiente de resposta de Deus, né? Enfim, é realmente o lugar onde Deus se manifesta, onde há uma preparação no espiritual para que os cultos aconteçam, então por isso que é importante você estar indo no culto, porque é momento de resposta, é momento de solução, é momento de palavra, é momento em que as coisas acontecem. Mas o nosso relacionamento com o Espírito não se limita a isso, né? Então as respostas não vão vir só no momento de culto. Se você tem uma vida de relacionamento com Deus, elas vêm na tua vida, né? E para mim a oração em línguas faz muito isso também, de trazer essa sensibilidade no dia a dia, de às vezes trazer respostas. Já houve momentos em que eu estava trabalhando ali no meu computador, super envolvida nas coisas, e daqui a pouco eu perceber que tinha alguma coisa no meu ambiente, assim, um momento de unção. Parei tudo. Deus quer falar comigo agora. Deixa eu largar meu trabalho aqui, deixa eu tirar um momento de oração em línguas, porque Deus quer falar alguma coisa comigo agora. Então, eu percebo muito isso, assim como eu percebo também que se em alguns momentos eu entro demais na minha rotina e oro de menos, isso me afeta profundamente, assim. A gente percebe, né? Sabe, às vezes as coisas começam a ficar mais pesadas. Apesar de, assim, a rotina continuar sendo rotina, mas você parece que se sente mais distante, assim, mais... não tô ouvindo muita coisa. Deus não tá mais falando tanto comigo, mas não quer dizer que Deus não tá falando tanto comigo. Quer dizer que eu não tô mais ouvindo tanto a Deus, né? Então, o relacionamento com o Espírito, para mim, faz muito isso. E a oração em línguas, ela vai dando resultado em tudo. Essa questão de ir tirando as pendengas da carne, de você umas horas sentir que você tá muito ruim, mas é porque quer dizer que o Espírito está trabalhando em alguma coisa nessa área. Então, vai mexendo, daí dá um tempo, você percebe, nossa, realmente não me afeta mais. Me afetava tanto isso, eu sofria tanto, tanto, tanto. Agora não me afeta mais, não faz mais diferença. E o resultado é que, sim, o Espírito te ajuda nas suas fraquezas. A gente não sabe orar, a gente ora besteira. A gente tá vivendo uma fraqueza ou tá com dificuldades sérias e a gente pensa que a dificuldade é o dinheiro. Dinheiro não é dificuldade, Deus é provedor, Deus faz milagre. A dificuldade é a forma que eu sou, é a forma que eu lido com as situações, é a forma até mesmo que eu lido com o dinheiro. Então, o problema não é aquele lá, o problema tá aqui. Só que quando eu vou orar para atacar aquilo lá. Exatamente. E não é aquilo que precisa, sou eu, é a minha forma de entrar, é a minha fé, é a minha, ou ganância, ou generosidade que precisa atuar e a ganância precisa sair. São coisas que, são fraquezas que precisam sair. E eu não enxergo, por isso que eu não sei orar. Exatamente. Eu tô orando e falando, o problema tá no meu casamento. Não tem nada a ver, o casamento é uma bênção, é um presente de Deus. O problema é a fraqueza que tá ali nas pessoas, né, que estão envolvidas. Ou, o problema é meu trabalho, minha empresa é uma porcaria, tudo é ruim. Não é. Então a gente não sabe orar. Agora, se eu vou pelo Espírito, o Espírito sabe orar. Exatamente. E ele vai agir exatamente no que é fraqueza. E ele vai mudar a tua maneira de ser para ser uma esposa diferente, um marido diferente, um profissional diferente, um ministro diferente, vai levar a palavra de Deus para as pessoas. Então ele vai trabalhar nas tuas fraquezas e é isso que vai acontecer. Por isso, continue orando em línguas. Exatamente. Gente, é muito maravilhoso a gente entender isso. Que realmente nós não sabemos como orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. E é muito isso que a Gé falou. Você tá lá orando, ai Deus, me ajuda no meu casamento, porque meu marido. Daí o Espírito Santo fala, tá bom, ora em línguas aí que eu vou lá falar com Deus. Daí ele chega lá com Deus e fala assim, então Deus, a gente precisa arrumar essa grosseria dessa mulher. E você tá lá orando pelo seu marido.
Eu falo, Senhor, porque eu preciso de dinheiro, manda mais dinheiro. Daí o Espírito tá lá, Senhor, a gente precisa fazer esse casal parar de gastar. É isso aí. Como é que a gente resolve? Como é que faz pra Entendeu? parar de ser gastador? Como é que faz pra parar de ser gastador, de parar de pedir lanche todo dia, de parar de comprar brusinha na Shein quando não precisa de mais brusinha da Shein. Parar de entendeu? pagar juros. Parar de usar cartão e não pagar o cartão em nome de Jesus. Entendeu? Então, a gente não sabe orar. Por quê? Porque a gente às vezes não sabe qual que é o nosso problema. Mas o Espírito sabe, ele conhece nós melhor que nós. Isso é muito maravilhoso. Então, é uma ferramenta enviada por Deus para você usar. Entendeu? Usa, em nome de Jesus. E como um desafio pra gente finalizar nosso bate-papo de hoje, faça o propósito de oração em línguas. Talvez você pode fazer isso que a gente está fazendo agora na ICVV, né? Que é o propósito de 40 dias. Ou comece o seu próprio propósito. Não, eu vou definir aqui um tempo X para orar todos os dias, orar em línguas. E você vai ver os resultados e vai vir aqui contar para nós depois. Isso Como é aí. que foi o teu período de oração? Eu senti tal diferença, eu senti que aconteceu isso. Comenta aí para que todo mundo veja as experiências, se identifique. Ah, aconteceu isso comigo também. Ou comigo aconteceu diferente. Vamos entrar num propósito aí, todo mundo. Vamos juntar informações, juntar experiências e ver o que acontece. E crescer em Deus, né? Vamos crescer em Deus juntos. Deixa seu comentário, comenta aí o que você achou. Também deixa seu feedback, né, desse Também. projeto piloto. Sugestão de próximos temas. Isso! Por que não, né? Manda sua sugestão, a gente vai estar com gente diferente, às vezes aqui batendo um papo com um cafezinho, pão de queijo. Eu vou pegar o pão de queijo e eu vou dar uma... Vai ter pão de queijo nesse vídeo. Pelo amor de Deus. E daí você conta pra nós se você gosta desse programa. Peraí. Pão de queijo. É isso aí, gente. Acho que você ficou... Casei, e agora o que fazer? Como é que faz um pão de queijo? O pão de queijo ficou... Que delícia! Tá uma delícia, gente. É isso aí. Se você ainda não curtiu o nosso vídeo, curta o vídeo. Nem que seja por amor a esse pão de queijo. Deixe seu comentário. Que Deus abençoe a sua vida. E até o próximo programa. Um beijo.